primeira noite do primeiro ET. Professor Margeilson Ribeiro. Possui graduação em Sistema de Informação. Possui graduação em Sistema de Informação pela Faculdade Zacarias de Góes. Atualmente é pesquisador na área de Tecnologia da Informação, técnico em Computação da Prefeitura Municipal de Nazaré e professor do curso de Sistema de Informação na Faculdade Zacarias de Góes. Tem experiência na área de Ciência da Computação, com ênfase em Sistemas de Computação e áreas de interesse de Programação Web e MySQL. Boa noite. Boa noite. Legal. Bem, gente, obrigado por lotar o espaço aqui, nosso primeiro evento, que, como o Rogério teve a maravilhosa ideia de falar, né, não vai ser o único, vai seminar bastante aí. Dá um F5 para mim, Rogério, por favor. Bem, gente, olha só. Eu tive a oportunidade de minha especialização fazer minha monografia voltada para softwares educacionais. Hoje em dia a gente sabe que a educação brasileira ela é um pouco carente em diversos aspectos, certo? Vários desses aspectos a gente pode resolver de diversas maneiras. Uma delas que veio para facilitar e muito é a tecnologia através dos hardwares e dos softwares que podem ser utilizados para aplicação dentro da sala de aula. Aí eu quero falar para vocês um pouco sobre os softwares que podem ser utilizados para facilitar o processo de ensino e o processo de aprendizagem. Tá certo? Então, para começar, eu quero, aqui, junto com vocês aqui, ler um pequeno trecho de um livro. Tá certo? Entre eles, um grupo de cirurgiões e outro de professores, cada qual ansioso para ver o quantas coisas mudaram em sua profissão 100 anos depois. Imagine o espanto dos cirurgiões ao entrarem numa sala de operações do hospital moderno. Embora pudessem entender algum tipo de operação que estava ocorrendo e pudessem até mesmo adivinhar o órgão-alvo da cirurgia, seriam incapazes de continuar a operação. Sim. Agora imagine o professor, 100 anos depois, entrar numa sala de aula e se deparar basicamente com a mesma coisa que ele largou há 100 anos atrás. Certo? Muito bem. Então a gente tem que em diversas áreas a evolução ela passa, vem e modifica as formas de fazer as coisas. Exemplo que eu dei aqui agora foi a questão do cirurgião, em que antigamente você tinha uma sala de cirurgia como essa. Uma mesa, basicamente, outra para colocar os equipamentos e o pessoal quer fazer cirurgia. 100 anos depois, pergunta é, você acha que o cirurgião daquela época ia conseguir se virar na nova sala? Ia ser complicado, né? Bastante. Agora eu pego uma sala de aula de 1922, se não me falha a memória. Será que o professor daquela época ia conseguir dar aula numa sala de aula moderna? Dá para ver aí? Muita mudança, né? Muita pouca coisa diferente. Então, a questão é, a gente não espera. A gente não espera. A gente não espera fazer com que a revolução seja miraculosa. O que a gente espera é que o professor perceba que boa parte das responsabilidades da sala de aula é dele. Então, o que precisa é o professor se capacitar e perceber que ele pode fazer muito pela educação. O caso é, a gente não espera isso. Né? Todo mundo com seu computador, acesso mágico à informação em tempo real, o professor com o que há de mais moderno. Você já viu aquele negócio do Fantástico, que o cara vai lá na parede, dá dois cliques, aumenta a foto, arrasta para um lado, arrasta para o outro? A gente não espera aquilo do professor. O que a gente espera é que ele faça o máximo que ele pode para trazer ao alcance dele para melhorar a qualidade do ensino. Tá certo? Então, só antes de continuar, eu queria falar os conceitos pertinentes para quem não conhece o ramo não se sentir perdido. O primeiro conceito é o software. Software, basicamente, ele diz respeito a tudo o que opera dentro de um computador.
conceito básico de softwares são os programas que têm alguma utilidade. Então, toda vez que eu falar em softwares, são programas de computador. Hardware é um equipamento físico, ou seja, o computador em si e tudo que faz parte agregado a ele. Exemplo, o mouse, isso é um hardware. O gabinete, o monitor, etc. e tal. E por fim, os softwares educacionais. Softwares educacionais são todos os programas que têm uma finalidade educacional. Eu vou mostrar alguns exemplos aqui, aí vocês entendem na prática o que eu quero dizer. Tá certo? Então, eu quero perguntar para vocês primeiro, o que é tecnologia? Eu queria uma pessoa só, uma. Por favor, me dê o conceito do que é tecnologia. O estudo das técnicas. Os estudos das técnicas. Beleza. Sabe que é mais um conceito para todo mundo entender o que é tecnologia? Tecnologia é aquilo que veio para facilitar o que antes era trabalhoso. Certo? Eu botei aqui um processo da evolução do processo de escrever. Tá? Então, inicialmente, a gente tinha um pedaço de argila no qual com um pedaço de madeira a gente tinha que cunhar na pedra. Aí a questão é, quando isso daí secava, para transportar era pesado. Se caísse no chão, já era todas as anotações, né? Aí alguém teve a brilhante ideia de pegar e criar o papiro. Se caísse no chão, já não quebrava. Só que era trabalhoso de fazer, complicado e precisava de um grande processo para poder chegar nesse estado. Finalmente, o papel como a gente conhece. Caneta tinteiro, molha um pouquinho, escreve. Molha um pouquinho, escreve. Molha um pouquinho. Alguém tem a ideia de colocar uma esfera no final de um tubo. E aí você não precisa mais se preocupar, pode escrever continuamente. Mas aí vem um problema. Algumas pessoas não têm uma caligrafia muito legível. Né? E aí eles inventam a máquina tipográfica. Um objeto imenso, pesado, trabalhoso, porque você tinha que montar letra por letra. Facilitaram a vida criando a máquina de escrever. Certo? Beleza. Só que imagine que num documento onde que não pode ter rasura, na última folha, na última página, você vai digitar uma letra errada. E aí, tem que voltar para o começo da página de novo, não é? Pensando nisso, eles facilitam mais ainda a vida e criam os editores computacionais de texto, no qual você erra quantas vezes você tem que entender, volta lá e faz a correção. Ok? Então, isso é tecnologia. A gente tinha um processo trabalhoso, e hoje um processo extremamente simplificado de fazer alguma coisa. Ok? Beleza. Então, o que a gente quer dizer é o que é a tecnologia da informação dentro da educação. São recursos que a gente pode trazer para a sala de aula que facilitem o entendimento do aluno sobre um assunto. Aí eu quero mostrar dois conceitos para vocês. Olha só. Informática aplicada à educação. Conjunto de ferramentas utilizadas com meio de promover a educação. Tecnologias na educação. Conjunto de ferramentas como meio de promover a educação. Sabe o que é que muda de um conceito para outro? Uma palavra. Recursos que promovem a algumas pessoas que têm necessidades especiais a possibilidade do acesso à informação igual a qualquer outra pessoa. Aí eu botei alguns exemplos aqui para vocês, certo? O primeiro exemplo aqui é um apontador na qual a pessoa, com um dispositivo instalado na cabeça, pode acessar qualquer parte do computador. Agradecemos ao professor Matheilson pela belíssima apresentação. Agradecemos também a Quaggai, né, pela realização.